Olá, sexta-feira, 20 de junho. Caucaia ocupa a segunda posição entre os municípios cearenses com maior potencial de consumo. A febre das figurinhas das seleções vale tudo para completar o álbum. O quadro Fala Doutor tira dúvidas sobre urticária. A doença afeta 20% da população brasileira. Cláudia Ferreira mostra as dicas de maquiagem para a Copa. E mais uma visita pelo teatro, que é orgulho nacional. Notícias da Gente começa agora. Mal passou o Dia dos Namorados e o comércio de Caucaia já faz projeções otimistas para o Dia dos Pais. O município ocupa hoje a posição de segundo maior em potencial de consumo no estado. E com o aquecimento da economia local, cada vez mais lojistas decidem ampliar os investimentos locais. Comércio aquecido, geração de emprego e a chegada de grandes indústrias na região fazem de Caucaia o município com o segundo maior potencial em consumo do estado. Crescimento maior do que as próprias projeções do setor. Nós tínhamos projeções de indicadores econômicos para um período de 10 meses, 12 meses, um período de um ano mais ou menos, e que os nossos números, as nossas projeções foram atingidas com 6 meses antes do que nós havíamos previsto, em termos de consumo e demandas no município. Essa loja no centro de Caucaia viu seu faturamento crescer em 20% somente no primeiro bimestre deste ano, tendência que continua nos meses seguintes. As vendas estão boas, Nós estamos com um crescimento, em relação mês passado, o mês de maio, em relação ao ano passado, nós tivemos um crescimento aí em torno de 9%. Se o aumento no consumo é bom para os empresários, os consumidores também se beneficiam com o aumento da oferta dentro do município. Eu não preciso ter que ir em Fortaleza, porque tudo aqui tem, nas lojas, como eu compro também coisas para revenda, eu compro tanto aqui como compro em outros tipos de lojas aqui. Agenda Cultural. No centro de Fortaleza, um prédio chama a atenção pela imponência. Teatro José de Alencar deve ser motivo de orgulho para os brasileiros, mas ainda para os cearenses. E o Alberto Gurgel acompanhou um grupo de visitantes, numa visita guiada ao teatro. E quanta história o teatro tem, Alberto? Várias histórias, Juliana. E assim, agora o teatro está passando por uma reforma, por uma restauração dos principais pontos dele. Porque muito se fala apenas da cúpula do teatro. Mas o teatro ele tem vários, tem uma escola de artes cênicas, ele tem um foyer, que é um local especial para fazer a questão do balé. Então assim, e tem os camarins que durante essa visita, os jardins do próprio teatro. Então assim, o teatro ele é uma reunião de vários momentos, de várias histórias, de vários locais onde você pode passear. Você percebe também, você falou da arquitetura, como é que ela foi toda pensada para o clima que a gente tem aqui no estado, o clima muito quente, é tudo muito arejado, percebeu isso? E assim, Juliana, o local, como você falou, mais arejado é o jardim, e é pelo jardim que os visitantes gostam mais, baterem suas fotos, comentar e tirar algumas dúvidas sobre o projeto do jardim em si. Legal. Pois olha, para você que já conhece o Teatro José de Alencar, de assistir espetáculos e tudo mais, vale a pena também fazer uma visita guiada, A gente falou, tem gente preparada, profissionais preparados, bilíngues, para receber essa visita e para relatar todas essas curiosidades, histórias e também a parte da arquitetura do teatro que vale a pena conhecer mais de perto. Vamos acompanhar a reportagem do Alberto Gurgel. Inaugurado oficialmente em 17 de junho de 1910, o Teatro José de Alencar é considerado por turistas e moradores uma das mais belas obras arquitetônicas do estado. A emoção de visitar o local é vivenciada por pessoas de todas as idades. A gente possa aprender mais um pouco, conhecer os pontos turísticos de Fortaleza. A gente vai aprender muito aqui. De fato, é a primeira vez que eu estou no teatro, um interesse muito grande em ver
tanto a apresentação como a própria estrutura, pela fama que o teatro tem agora em seu centenário, né? É muito importante a gente poder estar conhecendo melhor algo que faz parte da história do nosso povo cearense. O Teatro José de Alencar é uma das atrações artísticas e turísticas mais importantes do estado do Ceará. Uma das atrações permanentes do espaço é a visita guiada, que conta com guias bilíngues que têm informações em inglês para atender aos turistas estrangeiros. Os 12 mil metros quadrados do Teatro José de Alencar estão à disposição do visitante todos os dias. Nos últimos meses, o equipamento cultural está passando por uma reforma de manutenção e conservação. Por medida de segurança, o mestre de obras pediu a paralisação das visitas, mas devido à grande procura, foi estudado um novo roteiro. Eles falam que o teatro é um dos teatros mais importantes, né, do Brasil. Eles não podem deixar de vir no Ceará sem conhecer o teatro. Inclusive, alguns ficaram até meio tristes por causa da reforma, que passou alguns meses suspenso, mas agora voltou, está com um mês que voltou as visitas, né? Questão de segurança, o mestre da obra agora liberou, está com um mês que voltou, e os visitantes estão normal visitando o Teatro José de Alencar. O passeio pelo monumento histórico compreende 4 espaços cênicos. Sala do foyer, com capacidade para 120 pessoas, que ainda conserva 3 lustres originais. A sala de espetáculos propriamente dita, que pode receber até 800 pessoas. O porão, onde ficam os camarins dos artistas, e o jardim de Buller Max. Um palco a céu aberto, com capacidade para até 1.200 pessoas. Este estudante de arquitetura escolheu como objeto de estudo o teatro, para explicar sobre o sentimento dos espaços. A gente escolheu o Teatro José de Alencar porque tem vários ambientes diferentes, né? Com isso a gente pode trabalhar os sentimentos em cada local, né? Tendo assim uma visão melhor do que é o sentimento que a pessoa sente em cada ambiente, e ela pode transmitir de uma forma diferente. O teatro como um todo é uma riqueza muito grande, é imensurável, mas a parte ecológica, já que é da minha área, foi a parte mais interessante, principalmente pela oportunidade de ver o pau-brasil, uma planta histórica para o nosso país, para o nosso povo, que muitos dos nossos alunos não tiveram essa oportunidade e hoje chegaram a ter essa chance. Colecionar figurinhas faz parte da infância de muita gente. Os álbuns viram mania mais ainda nessa época de Copa do Mundo. É quando os aficionados se reúnem à caça das figurinhas mais cobiçadas. Uma brincadeira que não tem idade. Em ano de Copa do Mundo, é comum encontrar colecionadores de álbuns de futebol trocando figurinhas. Vários pontos de troca se formaram em Fortaleza e na região metropolitana, desde que o álbum foi lançado no dia 4 de abril. A mania de colecionar figurinhas de jogadores virou moda no Brasil nos anos 50. Na época, a seleção brasileira foi derrotada pelo time do Uruguai, mas isso não impediu o início da tradição dos álbuns de futebol. Diego, já completou o álbum? Ainda não, faltam poucos. E quais são as figurinhas mais disputadas? O pessoal prefere muito a do Neymar, do Messi, é um dos craques, né, do momento. Irlane, vocês já completaram o álbum? Não, ainda faltam muitas figurinhas. E é a primeira vez que vocês completam ou já tem outras Copas que vocês já colecionaram outros álbuns? Colecionamos em outras Copas, mas não conseguimos completar. E esse ano, quais são as figurinhas mais disputadas? Com certeza, o time do Brasil, né, e os principais jogadores da Europa também. Mania no Brasil, o álbum da Copa do Mundo 2014 diverte crianças, adultos, homens e até mulheres. A estudante Aureliana Mesquita, por exemplo, participa da troca de figurinhas junto com o sobrinho Matheus, de 8 anos. Aureliana, e já completou o álbum desse ano? Faltou só 18, viu? 18, falta bem pouquinho. E quais são as figurinhas mais disputadas? A da seleção brasileira, com certeza. Tem o Neymar, né? Neymar é o preferido. Tem o Dante, o Júlio César, são um dos melhores que o pessoal procura. A bola já está rolando aqui no Brasil. Será que os torcedores sabem de cor o nome dos jogadores convocados? Os goleiros: Júlio César, Jefferson, Vitor. A dupla de zaga Davi Luiz com a número 4 e Thiago Silva com a número 3. Dante,
Henrique. Lateral direito tem o Daniel Alves com a número 2. O número 6 é o lateral esquerdo, Marcelo. Os volantes. Ramires, Luiz Gustavo. E o Paulinho com a 8. Fernandinho e Hernanes. O meio de campo é formado pelo camisão 11 Oscar. O William. E o trio de ataque com Neymar 10, Fred 9 e Hulk a 7. Bernard e Jô. Até o Matheus tem na ponta da língua o nome dos jogadores, mesmo contando com a ajuda da tia. Ramires, Daniel Alves, Neymar, Fred, Hulk, o Hernanes, E o Bernard. Bernardo Oscar, Davi Luiz. Agora é só torcer para a seleção brasileira ser hexacampeã do mundo. No estilo. Cada ocasião pede um tipo de maquiagem. Quem é mulher sabe muito bem disso. E na Copa não é diferente. Cláudio Ferreira traz agora dicas para estar belíssima nas comemorações dos Jogos da Seleção Brasileira e também em outros eventos. Olá! Para você que está em casa acompanhando notícias da gente, nós preparamos uma matéria especial sobre maquiagem. Afinal de contas, qual a maquiagem adequada para você curtir aí os jogos da Copa do Mundo? Confere ainda algumas dicas especiais que nós preparamos para você também. Patrícia, partindo agora para a maquiagem, qual é o início desse processo? Bom, o início é a higienização da pele. Eu preciso ter uma pele limpa, higienizada, tonificada para que isso influa positivamente na maquiagem. Agora a gente vai pro corretivo para amenizar as olheiras dela. Mas se ela tivesse outras imperfeições, como espinhas, manchas vermelhas, eu teria que usar outro tipo de corretivo para corrigir. Todas as ferramentas assim são permitidas, pincéis, esponjas, então são todas mesmo permitidas na maquiagem. Agora eu vou para o blush. Eu tenho que ver o blush adequado para o tom de pele dela. Ela tem uma pele morena, uma pele bronzeada, então eu vou optar pelo blush bronzeado também. Então, a maquiagem básica para o dia a dia, então a gente vai usar o delineador, o famoso delineador. Gente, delineador é prática realmente. Muita prática, todo dia usar delineador e vai ficando realmente um delineador perfeito. Não tem outro segredo, é realmente a prática. Agora a gente vai fazer a correçãozinha da sobrancelha, né, para levantar o olhar dela. Como é que é feita essa correção, Patrícia? Eu vou desenhando a sobrancelha do jeito que ela está. Eu não vou desenhar uma nova sobrancelha. Uma sombra marrom pro tom da pele dela, né? Eu não posso usar uma sombra muito escura para não dar um ar carregado para a sobrancelha. Patrícia, eu agradeço muito pela sua prestatividade, suas dicas foram super valiosas. A gente agradece também ao Instituto Embeleze que nos recebeu aqui em Caucaia, região metropolitana. Até semana que vem, tchau! Fala, doutor! Considerada uma das doenças dermatológicas mais frequentes, a urticária atinge, pelo menos uma vez na vida, cerca de 15 a 20% da população brasileira. É uma reação alérgica com súbito surgimento de manchas avermelhadas que causam muita coceira e podem surgir em qualquer parte do corpo. Esse é o nosso tema de hoje do quadro Fala, Doutor. Hoje estamos novamente aqui com a dermatologista Renata Câmara. Olá, doutora Renata. Hoje ela vai esclarecer dúvidas sobre urticária, que é um tipo de alergia, né, doutora? É isso mesmo. Urticária é uma manifestação alérgica que acontece na pele e nas mucosas. Né? Acontece ao longo da vida muitas vezes?
Depende, né? Tem algumas pessoas que são mais alérgicas e outras nem tanto. Então, em algum momento da vida, se o indivíduo entrar em contato com alguma substância ao qual ele tem alergia, aí ele pode desenvolver o quadro de urticária. Ok, vamos conferir a primeira pergunta. Quais os medicamentos que podem causar crises de urticária? As medicações mais comuns são os anti-inflamatórios, né? Não esteroidais, e algumas medicações para febre, principalmente a dipirona. Mas a gente também vê muitos casos por causa de alergia ocasionada devido aos antibióticos. Doutora, e a urticária ela é provocada somente por medicamentos? Não, ela pode ser também provocada por alguns alimentos, né? E por picada de algum inseto. Ok, vamos conferir a próxima pergunta. Quais alimentos podem causar crises de urticária? Os mais comuns, os alimentos mais comuns que a gente vê são os crustáceos, né? Peixe, camarão, lagosta. E a gente também tem algumas pessoas que têm alergia à proteína do leite, né, que está cada vez mais comum, a proteína do ovo, né, e algumas nozes, amendoim, castanhas. Então, esses são os alimentos mais comuns. Doutora, e como acontecem essas crises de urticária? Os pacientes referem uma coceira na pele, né, e aí começam a se formar umas áreas mais altas, que podem ficar meio avermelhadas, e alguns pacientes têm associado ao quadro de urticária o angioedema, que é o inchaço das pálpebras, dos lábios, da língua. Pode acontecer também um edema de glote, né, que no caso pode ameaçar a vida. Então a urticária pode vir sozinha ou acompanhada do angioedema. Ok, vamos para a próxima pergunta. Doenças podem causar crise de urticária? Algumas doenças podem sim causar urticária, né? Tem algumas doenças inflamatórias, tipo a urticária vasculite, vasculite urticariforme. Tem outras doenças autoimunes também que podem se manifestar com urticária na pele. Então tem algumas doenças que podem desencadear o quadro, sim. Doutora, então como a urticária é uma manifestação alérgica, ela não pode ser evitada? Ela pode ser evitada, principalmente se o contato, se a causa é um alimento muito comum, como o ovo, o leite. Então existem os tratamentos de dessensibilização, né? Em que o paciente vai entrando em contato com pequenas quantidades daquele alérgeno, daquela substância, e com o tempo ele vai desenvolvendo tolerância a ela. Né? No caso, o leite, o ovo, eles são alimentos que você pode tentar fazer a dessensibilização. Ok, doutora, vamos para a próxima pergunta. O calor pode aumentar o processo da urticária? Existe um grupo de urticárias que a gente classifica como urticárias físicas, que são a urticária ao calor, ao frio, né? A urticária desencadeada pela pressão de uma roupa apertada. Então, no caso, o calor pode piorar as urticárias que são desencadeadas pelo aumento da temperatura do corpo, que no caso a gente chama de urticária colinérgica. Doutora, então vamos conferir a última pergunta. Exercícios físicos durante as crises podem ser prejudiciais? Em alguns casos, se as lesões são muito disseminadas, o ideal é que o indivíduo se poupe de fazer exercício físico, porque o exercício vai aumentar a quantidade de circulação de sangue na pele, aumenta a vasodilatação e isso pode ser que piore sim as lesões de urticária. Mas se for um caso mais suave, mais leve, não tem tanta relação de piora. Doutora, a gente falou, a pessoa perguntou sobre exercícios físicos, né? Mas numa crise de urticária, pode-se viver normalmente, assim, conduzir a vida normal? Pode, durante né? a crise? Pode. Você tomando as medicações adequadas e sendo acompanhado, né? Se tiver alguma coisa assim que te deixe desconfortável, se for um lábio inchado, olho inchado, aí fica a seu critério, mas não te impede de fazer suas atividades normais, não. Ok. Doutora, muito obrigada por participar novamente do nosso quadro Fala Doutor e até a próxima. Obrigada. Emprego Aqui. Empresas de Caucaia estão à procura de profissionais para os cargos de oficial de serviços gerais, recepcionista de crediário e atendente de lojas. São vagas exclusivas para pessoas com deficiência e a seleção é feita pela Casa do Trabalhador. Informações pelo telefone 3342-0706. Fique por dentro. Notícias da Gente é também utilidade pública. Anote o telefone da Central de Atendimento da CAGES, 0800-275-0195. E que tal um cineminha no fim de semana? Para saber a programação nas salas do Shopping Iandê, é só ligar 3387-1800. O programa de hoje terminou, mas eu espero você segunda-feira para falar dos assuntos que movimentam a região metropolitana. Muito obrigada pela companhia. Um ótimo fim de semana.
de fogo, vento que vem lá da praia, atiça a chama de novo, orgulho de um povo. Eu sou de Calcaia. Eu sou do mar, sou da serra, sou fruto da terra, também sou sertão. Do norte, areias, lagoas, Calcaia é a dona do meu coração. Nosso lugar tá crescendo, tem gente chegando.